Olá! No programa SINAP Presente de hoje, nós falaremos sobre processo penal e eficiência com o professor Igor Fernando Rutz, que é procurador do município de Balsa Nova, professor do curso de Direito da Unibrasil, do Uninter, mestre em Direitos Fundamentais e Democracia, especialista em Direito e Processo Penal, membro da Comissão de Igualdade Racional da OAB Paraná e bacharel de Ciências Contábeis. O professor Igor Fernando Rutz falará então sobre processo penal e eficiência e eu farei algumas perguntas para ele e iniciarei com qual a relação entre processo penal e eficiência? Olá, doutora Josiane. Processo penal e eficiência vem sendo estudado ultimamente em razão de uma pretensa celeridade do processo penal. Nós, até décadas atrás, nós falávamos quando estudávamos o processo penal acerca de efetivação de direitos fundamentais em um processo penal que buscava para a parte da doutrina uma verdade real e para a parte de uma doutrina a verdade formal. Atualmente, com a ideia de celeridade, com a ideia de superação de verdade, nós buscamos um processo penal eficiente. Que esse processo penal eficiente é um processo penal célere, é um processo penal que dê conta das situações apresentadas ao Poder Judiciário com metas de produtividade e prestando contas a uma mídia e a população. Quero aqui fazer uma ressalva. Falei nós buscamos, quando nós buscamos, não me refiro a nós, a academia, nós, as pessoas que estudam o processo penal numa vertente mais crítica. Eu coloco como a sociedade busca um processo penal célere, um processo penal eficiente. Professor Igor, e existem institutos jurídicos que venham a contemplar essa eficiência no processo penal? Existe sim, doutora Josiane. Existem vários institutos, alguns institutos bem conhecidos da população como um todo. O processo penal eficiente é aquele processo penal que não busca a verdade, é uma verdade negociada. Então nós importamos para o processo penal institutos que até então eram do direito civil, do direito negocial. O primeiro exemplo desse instituto que nós temos é a transação penal e a suspensão condicional do processo. Acredito que muita gente já tenha ouvido falar sobre isso. A transação penal nada mais é do que nos crimes de menor potencial ofensivo, aqueles com pena máxima até 2 anos, você vai até o Poder Judiciário e faz um acordo para que você não tenha um processo contra você. A suspensão condicional do processo, que está no artigo 89 da mesma lei, é aplicada a todo crime que tenha como pena mínima o máximo de 1 ano de detenção ou reclusão. Então, o juiz, o Ministério Público, faz uma proposta para o acusado. Aqui eu já tenho o processo, doutor, ali na transação penal nós não tínhamos processo ainda, faz uma proposta de você aceita certas condições e você não vai ter o processo, suspende-se o processo e do prazo de prova, que se chama de 2 a 4 anos, cumprindo todas as exigências, extingue-se a punibilidade. Também temos, e esse é famoso de todos, a colaboração premiada, onde uma pessoa que está sendo acusada, está respondendo um processo, ou ainda sequer começou a responder um processo, faz um acordo junto ao Ministério Público, cabendo ao Judiciário tão somente homologar, negocia-se uma verdade, oferece para esta pessoa e oferece provas contra outras pessoas. Interessante a gente falar o que tem isso de novo no processo penal. São institutos importados a partir de uma noção de plea bargain que existe nos Estados Unidos há muito tempo atrás, há algum tempo atrás, e que esta importação faz com que não se busque verdade. Qual é a verdade que eu tenho num processo onde há suspensão condicional? Nenhuma. Eu apenas estou resolvendo de forma eficiente. Não se sabe se a pessoa cometeu ou não um crime, não se tem uma decisão judicial sobre isso. Eu só resolvo de forma célere. Da mesma forma que nós temos a questão da colaboração premiada, onde não se busca a verdade para aquela pessoa que fez a colaboração premiada. Ela aceita uma pena, aceita até um regime de execução penal um tanto diverso. Existe um mix aí de regime de execução, começar a cumprir pena antes da sentença. Existem várias questões nesse acordo e não se busca a verdade. O juiz ele vai homologar e não se busca aí se teve uma verdade produzida
de acordo com a verdade real, que é o que a doutrina mais conservadora defende, né, e muitas críticas a esta noção, e uma verdade formal, que é aquela produzida dentro do processo com respeito aos direitos fundamentais. Importante falar, importante frisar que hoje nos Estados Unidos, cerca de 94% dos casos que são submetidos à jurisdição federal, lá nós temos várias jurisdições, e cada estado tem a sua jurisdição criminal, são resolvidos por plea bargain, ou seja, apenas 6% dos casos são levados ao julgamento, né? E interessante essa ponderação ser feita, porque o Brasil, infelizmente, se encaminha para esse norte. Doutor Igor, e como o senhor analisa a decisão do STF acerca da possibilidade de execução antecipada da pena? É mais uma questão de eficiência também no processo. Nós vemos na leitura dos ministros, dos votos dos ministros, que a argumentação é sempre na questão de eficiência, resguardar a justiça, óbvio, naqueles ministros que votaram a favor da execução antecipada da pena. E para que se dê uma resposta rápida e célere num julgamento, no julgamento de um caso penal, o que se faz? Faz com que antes da decisão transitar em julgado, ou seja, não caber mais recurso, poder executar a pena, ou seja, em segundo grau, órgão colegiado. Primeira questão que se posso trazer afronta ao princípio, eu vou falar do princípio porque é um valor basilar, mas eu entendo que tem caráter de regra, da presunção de inocência. A Constituição fala que a pessoa, que o acusado é presumidamente inocente até que se transite em julgado a sentença. Trânsito em julgado, inexistência de recurso. O que acontece? Quando o Supremo Tribunal Federal assim decide, por que critérios de eficiência, ele simplesmente afasta a norma. Veja, a Constituição Federal, em momento nenhum, fala que o acusado é presumidamente inocente no começo do processo e até ao final do processo vai perdendo gradativamente a inocência. Não. A regra é clara. A regra é que até que se transite em julgado, independente de qual instância, a presunção é de inocência, é o estado de inocência. E aqui nós temos mais um problema, que o Supremo Tribunal Federal adota a malfadada teoria geral do processo no processo penal. E daí eles dizem, olha, o recurso especial extraordinário, que são aqueles, para quem não é do direito, que levam matéria para o STJ e para o STF, não tem efeito suspensivo, apenas efeito devolutivo. Isso serve para o processo civil, não para o processo penal, onde o que deve imperar é a presunção de inocência. E o panorama das prisões cautelares frente à eficiência? De outra banda, o que nós não tendo a prisão, antecipação do cumprimento da pena, eu vou ter a prisão cautelar, que são as prisões preventivas. O que são as prisões preventivas? São aquelas antes da sentença transitada em julgada, que tem três pressupostos, três requisitos para garantir a execução da pena, quando existe fundado receio de que o réu fuja, para garantir a instrução criminal, quando existem provas de que o réu está ameaçando testemunha, acabando com provas, e um argumento que é o mais utilizado, que é a garantia da ordem pública. A garantia da ordem pública é um argumento tão amplo, que várias são as linhas que cabem neste contorno. E aqui eu tenho um problema. Um dos maiores argumentos utilizados na ordem pública é a questão da reiteração criminosa. Então o juiz diz, o senhor vai reiterar os seus crimes. Pega a ficha criminal, muitas vezes pautada em inquérito, e diz o senhor vai reiterar o seu crime. Como o senhor vai reiterar crime, nós vamos prendê-lo. O que vai acontecer? A pessoa não tem como comprovar que não vai cometer um crime. Ela continua presa até o final do processo. Ou seja, eu tenho uma prisão preventiva que se dá antes do fim do processo para fins de eficiência na ordem econômica. Já passou da hora dos tribunais reconhecerem a inconstitucionalidade desse requisito. Infelizmente, o novo Código de Processo Penal, feito por vários juristas de renome, dos quais eu admiro, também mantém esse requisito da ordem pública, ou seja, algo muito amplo para que se decrete uma prisão preventiva. Professor Igor, e como se garantir um processo penal célere, respeitando-se a duração razoável do processo?
Muito se fala num processo penal célere, num processo penal que seja rápido. Mas o que nós temos que pensar é o sistema penal. O sistema penal nada mais é do que uma forma, está superlotado. Eu falo muitos crimes, muita gente presa. O Brasil é uma das maiores populações carcerárias do mundo. Buscar um processo penal célere é buscar simplesmente conseguir prender as pessoas de forma rápida. E não é isso que nós temos que pensar. Nós temos que pensar no conflito social que existe. Então, primeiro, nós precisamos racionalizar o direito penal, criminalizar menos condutas e deixar que o processo penal cuide de questões realmente relevantes. Crimes contra a pessoa, crime de homicídio, e deixar aquelas outras questões para que o direito civil, para que o processo civil, para que o direito administrativo cuide. Questões mais céleres, questões menos danosas. A partir do momento que eu tenho uma racionalização do processo do direito penal, eu consigo implementar um processo penal mais célere e sem passar por cima das garantias fundamentais do acusado. Como diz o professor Alexandre Moraes da Rosa, o que nós precisamos fazer é efetivar garantias do acusado, sabendo, sempre tendo em mente de que qualquer pessoa pode ser acusada no processo penal. Hoje não somos nós, amanhã podemos ser. Então, garantir os direitos fundamentais dessa pessoa para que se puna de forma racional, para que se aloque recursos de forma racional no processo penal, menos crimes tipificados, o direito e o processo penal como última ratio, e não como forma de garantir política pública, que infelizmente é que o Estado faz hoje em dia. Professor Igor, muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu gostaria de informar que o professor Igor, ele é autor do livro Interceptação Telefônica, a legalidade das prorrogações das escutas telefônicas no âmbito da investigação criminal, editado pela editora Juruá. Muito obrigado novamente, professor Igor. Até mais.